Olá! No vídeo passado eu falei de branding, né? De como construir uma marca forte, com um propósito e uma personalidade reconhecível no mercado. Hoje eu vou seguir com outros elementos importantes que vão dar essa sustentação para a operação do marketing, que é o que a gente vai começar a ver nos próximos vídeos. Eu vou retomar o assunto posicionamento e aí vamos seguir falando de segmentação, persona e estratégia de marketing. Se você pesquisar por aí, você vai escutar que posicionamento é o lugar que a sua empresa ocupa na mente do cliente. Mas o que isso quer dizer exatamente? Quer dizer que você vai ter que escolher um gancho de diferenciação que seja percebido pelo cliente para você não ser mais um genérico daquele segmento. Por exemplo, se você é um cerimonialista, qual é a diferença tangível entre você e um outro cerimonial? Todos os cerimoniais que trabalham no mesmo segmento, eles vão ser beges até que alguém, deixe claro a sua posição no jogo, até que alguém se diferencie. Lembra que eu fiz a analogia com o futebol no vídeo passado? Sentado no banco são todos jogadores, Jogadores de futebol. Mas dependendo da sua diferenciação, eles são atacantes, zagueiros, goleiros, etc. Isso não significa que eles vão ser ruins em outras posições, mas é como a gente reconhece e categoriza cada um deles. No exemplo do cerimonial, o posicionamento mais comum são os especialistas em casamento na praia, no campo, destination weddings, mas tem também os que se posicionam como quem atende a mais alta classe em qualquer tipo de casamento, seja praia ou no palácio. Existem os que se posicionam pela eficiência, atendimento e mil outras possibilidades. O ponto é, posicionamento é a comunicação do seu diferencial, coisa que a gente viu lá no módulo meu, Sem um diferencial bem comunicado, bem posicionado, é impossível você ocupar um espaço claro em um cenário de grande concorrência. A empresa que não tem um gancho de interesse, alguma diferenciação, acaba ficando transparente no meio dos outros e os clientes não enxergam, mesmo que seja uma empresa com muita qualidade, mas se ela não tem um gancho, de interesse, ela não aparece. E é perigoso porque se você não se posicionar, você vai depender 100% da indicação de terceiros que conhecem o seu produto, atestaram a qualidade e aí sim vão te recomendar para os outros clientes. E você ainda vai correr o risco de só ser recomendado, mesmo que seu produto seja bom, quando eles pedem algo genérico, uma indicação genérica. Porque se existe uma demanda específica, a empresa que estiver melhor posicionada vai estar em vantagem competitiva, porque ela vai ser considerada especialista naquela demanda. Então, a empresa que consegue se posicionar usando uma das suas qualidades para se destacar e chamar atenção, vai ter o elemento fundamental necessário para uma estratégia de marketing eficiente. Ela parte daí, a gente tem que ter algo de valor, algo de diferente. Então pense na sua diferenciação e posicione ela no mercado, Para que se pensarem nessa característica que você definiu como a sua diferenciação, a sua marca seja lembrada em primeiro lugar. Que se falou nisso, é de mim que vão lembrar. Isso é posicionamento. E não precisa ser nada magnífico nem transcendente. Vamos dizer que você escolhe se posicionar como o melhor atendimento. Foca em produzir o melhor atendimento e comunica isso. Depois você vai ver algumas pessoas dizendo mas fulaninha tem o melhor atendimento, pela repetição, pelo conteúdo que você coloca, dizendo que tem um bom atendimento. Não basta dizer que tem o melhor atendimento, tem que mostrar como atende e principalmente mostrar o resultado na vida do cliente. É um bom atendimento por quê? Porque 24 horas, são muitos canais, o que realmente comprova esse posicionamento como o melhor atendimento. Se você conseguir fazer isso, você vai ficar bem posicionado. Posicionamento ainda está na área do branding, porque ele não é algo que o empresário possa controlar. Posicionamento é uma conquista, de um espaço na mente do consumidor que, quando pensar em determinado produto, vai lembrar daquela marca bem posicionada. Então a gente não pode fazer muita coisa. O que a gente pode fazer é estudar o terreno e as condições do ambiente que a gente quer se posicionar. Então a gente busca fazer uma entrega de real valor com uma diferenciação clara e relevante para a comunidade. Na economia digital, os clientes estão empoderados e tornou-se mais fácil para eles avaliar e até esmiuçar a promessa de posicionamento da marca de qualquer empresa. Com essa transparência,
Graças à ascensão da mídia social, as marcas já não podem fazer promessas falsas, não verificáveis. As empresas podem se posicionar como qualquer coisa, mas a menos que exista um consenso na comunidade, o posicionamento não significará nada mais que dissimulação corporativa. Hoje, as comunidades são os novos segmentos. Então, vamos à segmentação. Precisamos entender essa afirmação do Philip Kotler. Por que a segmentação ela está ligada às comunidades? A segmentação tradicional ela é baseada em 4 tipos. A segmentação demográfica, que vai observar a renda, o sexo, a etnia, a religião, o grau de escolaridade e o estado civil, do cliente-alvo. Tem a segmentação geográfica, que observa as características de acordo com a localização, Elas são super importantes para direcionar sua comunicação para áreas rurais ou urbanas, os comportamentos e cultura de cada região e tudo mais que o ambiente traz, de informações sobre quem vive nesse mesmo espaço geográfico. Existe também a segmentação psicográfica, nome esquisito, mas é isso mesmo, que é a divisão dos seus clientes por seu estilo de vida. Com essa segmentação, a gente vai entender os elementos emocionais que atingem cada grupo de pessoas. Essa diferenciação ela pode ser sobre as suas atitudes, jogam vôlei, pelos seus valores, pessoas que buscam inclusão social, ou pelos seus hábitos, pelas suas opiniões. E para fechar, tem a segmentação comportamental. Aqui o comportamento ele tem muito a ver com a interação do cliente com o seu produto ou serviço. Essa segmentação mostra, por exemplo, onde e com que frequência compram da sua empresa. Vamos pensar no exemplo de uma empresa para decoradores, que presta serviço para decoradores e quer fazer uma análise da sua segmentação. Então vai ser muito importante separar em categorias diferentes, quem compra de você sempre e quem compra ocasionalmente. Suas ações de marketing elas podem ser mais assertivas se elas forem diferentes para cada um desses tipos de comportamento, Ou no exemplo de onde compram de você, Você pode ter uma relação diferente com o cliente se ele vem através de uma indicação de um cerimonial ou se esse cliente vem diretamente a você pelos seus canais. Então, por mais que esse modelo clássico de segmentação ele ainda seja muito interessante para ajudar a gente a pensar nas diferentes possibilidades de clientes e produzir uma entrega mais direcionada, mais sniper, Como disse Philip Kotler, as pessoas estão cada vez mais conectadas. E a despeito das suas características demográficas, geográficas, psicográficas e tudo mais, é na comunidade que eles se agrupam, eles se protegem dessa visão simplista e determinista e se identificam como eles quiserem. A primeira gaveta a cair é a demográfica, gente? Afinal, renda, sexo ou idade já não representa muita coisa. Você pode segmentar por sexo, mas a comunicação, ela não vai ser... Os comportamentos, eles não são mais homogêneos, em relação a esses parâmetros. Então, o geográfico também sambou. A cultura de um lugar não é mais necessariamente uma questão geográfica. Existem também esses ambientes virtuais, as comunidades, que elas têm certos aspectos de culturas diferenciadas. E o aspecto psicográfico, que veio suprir uma demanda mais humana, na segmentação, acabou tomando conta do pedaço e se destacando como a segmentação mais eficaz nas campanhas, de marketing. E abriu esse caminho para essa perspectiva de que a gente precisa buscar entender os grupos na sua diversidade. Que essas gavetas prontas, elas não vão mais dar conta, de entender o universo complexo do novo consumidor. Então a gente tem que ficar de olho nas comunidades. Você percebe a diferença? Enquanto a segmentação clássica propõe 4 gavetas para você classificar o consumidor, a nova abordagem ela percebe que a segmentação vai partir da observação, da interação das pessoas nas comunidades. É uma segmentação flexível, que aprende com a observação do público, enquanto se coloca para uma relação mais horizontal e transforma essa relação numa cocriação, que atende o cliente, que faz seus pedidos e que a gente retorna, a gente entrega o produto e ele retorna com as críticas. E além de corresponder aos desejos do consumidor, em uma relação mais direta, ainda tenta surpreender e antever suas necessidades, justamente porque observa a sua interação e garimpa dados. Garimpar informações, garimpar dados, ao invés de ficar apostando em um achismo ou em pesquisas de múltipla escolha, porque elas limitam a visão. A segmentação ela tem que ser muito melhor feita
feita do que esses formulários que se manda para múltipla escolha. As pessoas são complexas, né? Então a gente tem que aprender com a observação para a gente adaptar. É a economia de escala sendo customizada nesse mundo digital ambíguo, né? O Big Data, ele vai se tornar cada vez mais acessível para que a gente possa extrair essas informações, né, dessas interações dos usuários com mais praticidade. Mas por hora, vale fazer um trabalho bem burocrático mesmo, de observar as interações do seu cliente nas redes sociais, no contato com você, né, com os atendimentos, com os parceiros e muitas outras relações de interações reais para garimpar esses comportamentos, opiniões, atitudes que se repetem e podem trazer muitos insights importantes para você direcionar sua comunicação de venda e atendimento e, claro, desenvolver um produto e campanha de marketing mais eficiente, mais direcionada. Então é isso, a gente tem que garimpar informações para traçar essa segmentação mais bem feita. O exercício de estudar continuamente a sua segmentação vai te ajudar a revelar uma ou mais personas, que são os exemplos típicos do seu cliente. E uma coisa alimenta a outra. Enquanto uma persona te ajuda a imaginar, né, uma pessoa para você direcionar direitinho a sua comunicação e entrega de valor, né, dentro da sua segmentação, fazer pesquisas para avaliar o seu segmento vai te ajudar a construir e manter essa persona sempre atualizada. Porque os comportamentos de consumo, eles mudam o tempo todo. E as personas também. Então são dois universos muito ligados, né? A segmentação e a persona. Mas aqui vale a mesma recomendação que eu dou sobre missão, visão e valores. Se não for para olhar através do olhar dessa persona na hora de criar suas campanhas, seus orçamentos, fazer as melhorias no seu produto, ou qualquer post que seja, não vale a pena se dar o trabalho de traçar um perfil que vai ser desconsiderado e guardado na gaveta. Se for para abandonar sua persona, não faz. Não gaste esse tempo, vai fazer outra coisa. Mas ele é muito eficiente. Por exemplo, sua noiva é mais baladeira? Ela vive nas festas e shows, gosta de beber? Ou ela é um perfil mais de viagens para paraísos naturais? Ela é mais ligada à natureza? Se você é um serviço alinhado com casamentos ao ar livre e natureza, sua persona é diferente de uma que se interessa por um DJ tech ou decorações clássicas. Então, as imagens e textos que vão atrair uma ou outra persona são totalmente diferentes. E você tem que entender a sua persona e escolher uma ao invés de ficar jogando com todas elas. É claro que você não precisa limitar a sua venda para esse perfil, mas você vai estar atraindo uma certa persona que se identifica com você. E é aquela questão do posicionamento. É melhor você escolher algo para chamar atenção e fidelizar um tipo de persona do que tentar falar com todo mundo e não ser interessante para ninguém. Imagina que eu tenho uma loja de roupas casuais e aí eu defino meu segmento na moda jovem, né, para adolescentes e jovens até 30 anos que gostam de esportes e lazer ao ar livre, mas ainda é muito genérico, né, porque não chegou na personalidade do cliente. A gente ainda está em dados demográficos, geográficos, só nessas funções, né? Aí vem uma loja que tem uma persona que pratica esportes radicais, especialmente surf, são irreverentes, querem aproveitar a vida, tomar açaí, escutar um tal tipo de música. Aí uma propaganda, né, que mostra as roupas dentro de um universo de cultura bem construído vai despertar mais atenção do que um genérico que não usa uma persona bem detalhada para orientar a comunicação. Por exemplo, mesmo que eu não seja surfista, a marca vai gerar uma identificação que vai ganhar um espaço na minha mente, um posicionamento, né? Posso até não usar, mas eu posso até recomendar para um amigo porque eu achei a cara dele. E se eu sou surfista, aí ela me fisga na hora, porque eu percebo todos esses detalhes, do açaí, da música, porque faz parte do meu universo, né? Traz uma conexão forte com a minha vida e eu faço paralelo com a minha situação real. E o mesmo vale para a moda de executivos, mulheres românticas, grávidas, ousadas e tudo mais. Não basta pensar na segmentação. Tem que imaginar a persona no seu contexto mais amplo, né? Para encontrar a voz, a personalidade e o que dizer e mostrar que atrai realmente as pessoas que essa persona representa. E o que nos atrai e nos agrupa, né, enquanto comunidade é a cultura. Você precisa entender muito bem a cultura da sua persona para trazer esses elementos para o seu DNA. Um profissional que quer se posicionar nos casamentos de elite não pode falar janta, né?
Não pode não saber montar um mise en place. Então assim, você realmente tem que entender a cultura dessa persona. Para se posicionar corretamente, é preciso entender esses códigos culturais, porque senão você não vai ter identificação. Por isso, exibir a vida pessoal tem sido uma indicação do marketing, né? Porque cria intimidade, humaniza a marca e ao mesmo tempo que posiciona culturalmente. Mas aí é que tá. Esses posts pessoais, eles precisam ser pensados de acordo com a sua persona. Não caia naquele engano de pensar que essa é a minha vida pessoal, o que eu faço fora do trabalho não tem a ver com a marca, e até é legal para eles verem como eu sou de verdade. Nada disso, gente. Vida pessoal sem filtro, né, de branding, porque isso é um filtro de branding, faz no privado. Vida pessoal nos veículos de comunicação da sua marca, só alinhados diretamente com a sua persona. Caso contrário, você vai perder seu posicionamento. Porque as pessoas, elas tendem a acreditar que só uma pessoa que tem a mesma cultura que ela é que vai realmente entender os seus desejos, né? Quando você mostra que a sua cultura é muito diferente da do seu cliente, ele se distancia de você. Agora, se você realmente representa a cultura da sua persona, aí manda ver. Bota o pessoal. Só procura equilibrar, porque muita vida pessoal tira o foco do produto, mas engaja e posiciona muito bem. Então, não se engane, toda a comunicação precisa ser direcionada para um diálogo direto com a sua persona e ninguém mais. É claro que você pode ter algumas personas, mas saiba quem são elas e fale diretamente com elas. Persona também é chamada de avatar, né? A mesma coisa. E é a evolução do conceito de público-alvo. No passado, público-alvo era o termo mais usado. E hoje ele perdeu espaço para uma abordagem que entende o cliente como um co-criador e não como um alvo, né? São só palavras, mas elas têm poder. Quando a gente pensa que o público é alvo, né, parece que a gente já definiu as setas e basta acertar lá, né, certinho no alvo. E quando a gente fala em persona, a gente traz a marca para um diálogo com um ser completo, vivo, né, que vai se relacionar e contribuir com as suas expectativas, ao invés de ser apenas um alvo das suas vendas. Então, a persona você traz para uma relação, enquanto o alvo você abate, né? Eu recomendo que você tenha em algum lugar o desenho das suas personas, com imagem, com observações sobre a sua vida cotidiana, suas alegrias, seus medos, estágio de vida, modo de consumo e tudo mais. Criar essas figuras simbólicas é interessante para você acertar na linguagem, na empatia, né? E também para você não esquecer de se relacionar com todos os seus avatares. Olha, faz um cartaz bonito, né, para cada persona. E ele fica visualmente ali, inspirando a turma toda a trabalhar. Aí você vai olhar, né, para aquela mãe, para aquele noivo, para aquela madrinha, né, ali no cartaz na parede. E aí você vai pensar, nossa, faz tempo que a gente não fala com essa persona. Vamos produzir um conteúdo para mães? Vamos construir um para madrinhas? E ali vão ter as características para você direcionar a sua comunicação e trocar, né, de uma persona para outra e não se perder. Então, se você faz festa de 15 anos, por exemplo, e se relaciona com dois avatares, a aniversariante e a mãe. Se você não souber com qual dessas personagens você está falando, você não vai agradar nenhuma delas, porque elas são bem diferentes. E se você sentir que a sua audiência é 90% das mães, vale tirar o avatar aniversariante e botar seu posicionamento, né, direcionar os seus esforços para o avatar que de fato está engajando com o seu conteúdo, né, ou comprando seus serviços. Às vezes a sua comunicação está atraindo mais daquele, então de repente esse é o seu forte. Vamos lembrar lá do Peter Drucker, deixa a fraqueza de lado e foca no avatar forte, né? E aqui vale a mesma dica da segmentação. Ao invés de você olhar para o seu produto e inventar uma persona, né? Você, se já tem uma empresa em movimento, você tem algum histórico. Então, garimpa dados. Descobre, né, na interação real, o que o seu avatar, o que o seu público-alvo, o que o seu cliente está colocando ali de informações, né, de desejos, medos, e aí você vai traçar uma persona mais bem feita. Claro que se você quiser mudar o seu posicionamento, observar o que você tem, só vai ser interessante para você entender por que a sua comunicação está atraindo aquele tipo de avatar, para você conseguir criando hipóteses e testando as alterações na comunicação para despertar o interesse de outra persona, né? Porque se você quiser mudar, você vai ter que mudar o seu diálogo, porque ele está atraindo um tipo diferente. Então, é nesse contraste que você vai acertar a sua voz. Vamos pensar agora de um modo mais prático, né? Como descobrir a nossa persona e endereçar algo específico para ele.
Bom, não gaste tempo. A primeira dica fundamental é não gastar tempo produzindo conteúdo inútil. Se o seu post não interessa, para sua persona, ele não vai ter engajamento. Então, se você está falando sozinha no Instagram, significa que ainda não está atraente o suficiente, que você não tem uma diferenciação. E não é o algoritmo que é o vilão, porque ele quer espalhar o que engaja, tenha certeza disso. Claro que existe um negócio por trás que favorece quem paga, etc. Mas algum engajamento você vai ter quando o post for realmente bom. Ou ele pode ser até bom, mas ele não tem uma diferenciação, ou ele não fala diretamente com uma persona. Lembre-se que posicionamento leva o cliente. Então, o efeito da sua comunicação, na mente do cliente é tudo. Se ele amou, ele vai guardar essa informação. Agora, ser lembrado é posicionamento. E é por isso que muita gente indica postar um volume absurdo. Porque você acaba ficando na cabeça do cliente, que vê aquilo todo dia, toda hora. Mas aqui no mercado de casamento, a gente não vende sabonete, gente. Então esse marketing, compre batom, não vai pegar. Porque na hora de decidir mesmo por um serviço, por um casamento, o fornecedor que causou a melhor impressão pela qualidade e comunicação acertada é que vai fechar o contrato. Não é aquele cara que está o tempo todo massificando com qualquer coisa, Você quer ser lembrado como aquele que insiste com 1000 posts, que você não esquece, mas também não gosta, ou aquele que posta com frequência, mas não é massificado. Que se a pessoa não encontra naturalmente no feed, que se não passa por ela vai até atrás. Ela vai lá no perfil, porque ela sabe que lá tem algo bom para ver. Que não passou pelo feed dela, mas ela sabe que saiu e ela quer ver. E ela sente falta. Essa é a questão. Os dois caminhos podem te posicionar. Mas o que você precisa descobrir é o que a sua persona enxerga como qualidade. Essa relação quantidade versus qualidade é muito importante. Quem tem estrutura grande e consegue fazer um volume com muita qualidade é ótimo. Não tem o que dizer, não tem como dizer que isso é ruim. Pode ter volume. Agora, só volume sem qualidade, eu acho que para o nosso mercado de casamento é um tiro no pé. Engraçado que essa palavra posicionamento, ela é literal mesmo. Esse nome ele é usado no seguinte contexto. A Coca-Cola é posicionada como o primeiro refrigerante que vem à mente dos consumidores. Já a Pepsi se posiciona em segundo lugar. Então, assim, é posição na mente do cliente mesmo. Então, para você acertar no conteúdo, para você chegar ali na mente do seu cliente, você vai ter que garimpar nesses comentários as informações. Então, não deixa de fazer pergunta nos comentários, para você desenvolver uma conversa. Assim você pode deliberadamente pesquisar as características da sua persona, em doses homeopáticas, sem ter que ficar enviando formulário de pesquisas enormes, As pesquisas, elas têm seu espaço, e a gente até vai falar delas nos próximos vídeos, mas elas estão longe de ser a melhor opção para descobrir a cultura, os hábitos, os desejos e medos do seu avatar. Outra dica boa é procurar no Google por termos que você imagina que seu avatar pesquisa. E aí você entra nos blogs, nas comunidades, de Facebook, os youtubers, para ver se tem comentários. E aí você vê as interações entre os noivos, entre os casais, entre as noivas. Vê o que eles reclamam, o que eles falam dos outros. Cara, essas interações em comunidades valem ouro. Os consumidores sentem-se mais à vontade e abertos para contar a seus correspondentes o que pensam e fazem. As conversas naturais nos ambientes dos próprios clientes os ajudam a enunciar as ansiedades e seus desejos mais profundos. A escuta social realmente capta a dinâmica social das comunidades. Entender os medos e as dificuldades da sua persona é o mais importante, porque a partir dessa informação você pode trazer alívio e solução. Básico assim. Não deixe de bolar uma forma de garimpar essas informações e armazenar esses dados para depois analisar. Quando tiver um volume de dados legal, você vai conseguir olhar e traçar um perfil mais certinho. Você vai ter um monte de adjetivos, um monte de dores, um monte de pedacinhos de diálogos que vai fazer sentido para você. E quando o cliente entende que aquilo que ele precisa é você quem tem para oferecer, ele vai fechar e dar graças a Deus que você tem a data. No PDF da aula, eu coloquei algumas características de persona para te ajudar a criar, se você ainda não tem a sua. Eu coloquei também nas atividades extras
extras, um link da Rock Content, que aliás eu super indico como fonte de pesquisa. Eles fazem uma geração de conteúdo muito legal. E ele fez um gerador de personas. É simplesinho, mas é bem legal. Você preenche tudo e ele te manda um PDF para você imprimir da tua persona, com foto e tudo. É muito legal. Olha esse trecho do livro Isso é Marketing. Para ser visto, é preciso aprender a enxergar, do Seth Godin. Lançado agora, no ano passado, meados de 2019. Sim, estamos estereotipando, exagerando intencionalmente as atitudes e crenças das pessoas para melhor atendê-las. Um atalho conveniente nesse exercício é identificar as diferentes personas que podemos encontrar. Temos o Pedro Pechincha, para quem fazer compras é um esporte que envolve lutar contra sua narrativa sobre dinheiro. E temos o Raul Rapidinho, que está sempre procurando um atalho e raramente está disposto a esperar na fila, ler as instruções ou pensar bem nelas. Pelo menos não quando está viajando a negócios. Ao lado dele, na fila, no entanto, está a Carla Cuidadosa, que desconfia do motorista de táxi, tem certeza de que vai ser roubada pela recepcionista e nunca consome itens no minibar do hotel. Todo mundo tem um problema, um desejo e uma narrativa. Quem você pretende servir? Percebe a diferença entre traçar uma persona pelos seus atributos de segmento e pensar em uma persona humana, dessas típicas que existem em todos os lugares? Basta aprender a enxergar, como diz o título do livro, né? Antes de passar para os próximos vídeos, onde eu vou entrar na operação do marketing, eu vou fazer aqui uma breve explicação da base da estratégia de marketing, que foi chamada de os 4 P's do mix de marketing: produto, preço, praça e promoção. Esse conceito é de 1960 e segue sendo melhorado e atualizado, mas é super útil para a gente entender os aspectos gerais, né, de uma estratégia de marketing, que é o que oferecer e como oferecer o seu produto no mercado. O produto e o preço, eles determinam a nossa oferta de valor, enquanto a praça e a promoção são atributos de como e onde você vai vender. Você sente falta dos clientes nesse mix de marketing? Acho que essa foi a grande diferença. O Philip Kotler, o mesmo que ajudou a difundir essa teoria lá em 1967, em 2017, 50 anos depois, ele atualizou esse conceito de 4 P's para 4 C's. Eu vou fazer uma pequena observação aqui, porque existem muitas teorias novas que são 8P, XYZ, para inserir, né, os processos, persona, pessoas, performance e tudo mais. É claro que tudo isso importa, mas se for para colocar tudo no mix de marketing, cadê o branding? Cadê a identidade de marca? E mil outras coisas, né, que existem e que a gente ainda vai inventar. Então eu acho que a gente não precisa complexificar. O mix de marketing dos 4 P's originais ainda são um modelo objetivo, claro, e segue sendo uma excelente ferramenta estratégica para você organizar a sua estratégia de marketing mesmo, para definir os objetivos básicos. Eu vou colocar aqui para você ver um GIF da Rock Content que ficou maravilhoso. Eu inseri nas atividades extras a matéria completa. Ela tá bem legal e fala também dos 8 P's se você tiver curiosidade de ler. Eu só não entendi por que eles trocaram a ordem natural dos P's. Eu vou falar na minha ordem, porque eu nem consigo explicar isso começando pelo preço, né? De um produto que ainda nem existe. Por que ele começou pelo preço? Muito esquisito. Bom, então vamos ao início. Tudo começa em criar um produto atrativo e relevante. E esse P de produto, ele deixou de ser passivo, né? E incluiu o cliente na equação. Então, o Philip Kotler chamou de C da cocriação. Então, o produto, eu continuo chamando de P de produto, mas agora ele tem essa outra dimensão de significado que é a cocriação. A gente falou muito disso no módulo meu, né? E aqui o marketing segue sendo igual. A gente não vai saber o que o nosso cliente quer ou achou do nosso produto sem que a gente crie pequenas ações para garimpar essas informações e surpreender nossos clientes. E também incentivar e principalmente aceitar a colaboração dos clientes com as suas dicas, reclamações, sugestões, para que o seu produto não seja uma imposição, mas um produto co-criado mesmo com o seu cliente. É mais fácil criar produtos e serviços para os clientes que deseja atender do que encontrar clientes para os seus produtos e serviços. O preço é um pilar bastante estratégico que merece grande atenção. Hoje, na troca dos P's por 6, ele virou currency, que significa moeda. Por que moeda? Porque a precificação comum, baseada apenas em custos e receitas, ela não resolve mais.
A gente tem muitas formas de gerar valor um para os outros do que uma transação direta, né? Então a gente tem que entender o fluxo de valores, né? O fluxo da moeda, para que a gente não fique preso às precificações padronizadas. E então o terceiro P, que virou terceiro C, virou comunidade, ativação de comunidade. A gente vai falar muito disso no 31º vídeo, que é inteiro para relacionamentos. Hoje, a praça, ela virou a comunidade. Portanto, a gente tem que mapear a nossa praça, identificando as pessoas-chave que formam opinião em determinadas comunidades, para a gente construir um relacionamento com eles e seguir, né, comunicando o nosso valor dentro desses espaços. Os influencers, eles ganharam muito dinheiro nesses últimos anos, ampliando a praça e o alcance das marcas através da sua audiência. Então a praça, ela hoje tem muita relação com pessoas influentes, né? E a promoção, que é o último dos P's, é a forma como você divulga o seu produto. E a maior preocupação da maioria dos pequenos empresários, né? Que virou conversation, né? Conversa. E entramos na era do marketing de conteúdo. A conversa é isso. É na construção de uma relação verdadeira e não no marketing de interrupção, né, que uma conversa franca é possível com o seu cliente. Então o P de promoção, que vira C de conversation, né, mostra também o que a gente vai ver em quase todos esses vídeos do módulo seu, né, que o objetivo final do marketing é transformar seus clientes em promotores da sua marca, né? Que eles te recomendem naturalmente nas suas comunidades porque amaram. Então, para traçar uma estratégia de marketing, é importante pensar nas metas e objetivos claros dentro dessas 4 esferas: preço, praça, produto e promoção. Comece com o produto e o preço. Qual é o maior valor que você consegue entregar para o seu cliente, que ele goste tanto que queira te recompensar? Essa resposta sobre o produto que vale o preço, você vai descobrir na interação com o seu cliente. E traçar suas metas de conquista de praça e determinar o que você quer alcançar com as suas promoções também é caso da estratégia de marketing. Então eu vou deixar aqui para você um exercício. Pensa na sua praça. Com quais comunidades você está conversando? Quais você é mais atuante? Quais você só visita de vez em quando? Você precisa ter claro quais pessoas e quais comunidades você ainda não tem acesso e gostaria de ter para ampliar a distribuição da sua influência. Trace metas claras quanto à expansão da sua praça, né? Pode ser inclusive geográfica mesmo, né? Eu quero começar a fazer casamentos em outro estado. No próximo vídeo a gente vai entrar a fundo nas ações de marketing, né? Para justamente servir a esse P de promoção. Mas a nossa missão, ela deve ser guiada por um objetivo claro, para orientar as táticas que a gente vai ver a seguinte. Então, pense no resultado que você gostaria de ver no final de um ano de marketing bem feito. E relacione esses objetivos com o volume de vendas esperado. Nunca se esqueça que o marketing é uma estratégia para vender, né? Seja uma ideia, um produto ou um serviço. Então o foco tem que estar sempre assim, relacionando essa estratégia toda de marketing com a venda real. A organização inteira trabalha junto com o profissional de marketing, porque o marketing envolve tudo. O que fazemos, como fazemos, para quem fazemos, são as reações e os efeitos colaterais, o preço e o lucro, tudo de uma só vez. É isso. Para mim é muito claro que não tem como estudar marketing sem passar por uma boa base de gestão. Você percebe como os 3 módulos dessa jornada B2B são necessários e todos misturados, né? Não existe um meu negócio sem que o marketing seja o distribuidor e comunicador de valor. E nada é feito sem uma mente livre, empreendedora e criativa. Então eu espero que você esteja curtindo a nossa jornada, que você tenha entendido por que ela é longa e necessária, todos esses assuntos, para a gente misturar isso tudo na caixinha e sair um produto melhor, com mais aderência, com mais verdade, com mais propósito. É isso, gente. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.